Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as substituições, principalmente de Scarpa e do Maicon, e por que as escolhas do Igor Gomes e do Bernard, sendo que o América estava indo para frente, estava tentando buscar esse empate, e o Atlético tinha 2 volantes no banco de reservas, o Patrick e o Tomás, nenhum deles foi escolhido. E também porque da escolha do Cissé fora do banco de reservas, no caso dos dois ainda não terem atuado essa temporada. Boa noite. Bom, a ideia das trocas, né? A ideia era também não mexer demais na estrutura da equipe. Embora eu até concorde que a equipe baixou um pouquinho o bloco para defender, até muitas vezes para a gente poder ganhar espaço para contra-ataque. A gente não estava sofrendo muita finalização, o América não estava nos gerando muito perigo. Dessa forma, a gente entende que manter a estrutura como a gente tinha modificado no intervalo e que nos deu uma maior condição no jogo, em vez de ter 2 volantes para defender, e a gente acabou jogando com um volante só depois no segundo tempo, que era o Maicon, e o Franco mais à frente, para a gente manter a mesma estrutura com os jogadores da mesma característica, não traria também o América muito para cima da gente. Essa baixada um pouco do bloco é importante também para dar espaço para contra-ataque. A gente teve diversas situações de contra-ataque, tivemos chances até para fazer o segundo gol, e eu entendo que o lance do gol acabou sendo até uma jogada, um caso isolado. Nós não tínhamos sofrido finalização tão de chance clara. E a escolha do Cissé também foi uma montagem de banco, né, dentro de características. Nós tínhamos outros 2 volantes no banco, que é o Tomás Pérez e o Patrick. Mas a gente entende que não era necessidade de colocar um volante, sim manter a estrutura, porque o Alan Franco já acabou fazendo essa função do volante e o Igor Gomes faria a meia, que é a posição de origem dele. Ô Lucas, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você comentasse a dificuldade que o Atlético vem tendo, né? Não é agora, né? De seus 2 jogos, em defensivamente, está sofrendo gol quase todo jogo, né? E esse é um problema no mata-mata. Você estava à frente no placar, e a marcação, porque não é só a defesa, né? Não é a defesa, o goleiro, é o comportamento mesmo defensivo do Atlético, o quanto ele te preocupa e te preocupou para esse jogo. É algo que vem sendo recorrente, né? Não é de hoje, como tu mesmo afirmou. A gente está tentando corrigir isso, né? Tentando dar mais equilíbrio para a equipe. Nesse próprio jogo, sendo um jogo de mata-mata, chega um determinado momento do jogo que a gente quer fazer o segundo do gol também, a gente teve para fazer, que seria muito importante para uma vantagem de 2-0. É difícil também o fato da gente estar tomando muito gol, estar desequilibrado, a partir do momento que a gente faz 1-0 no início de segundo tempo, a gente querer já buscar uma estratégia defensiva. Então naquele momento, se daqui a pouco a gente, vamos começar a tirar jogadores de frente para colocar volantes ou tentar fechar numa linha de 5, algo mais defensivo, provavelmente a gente estaria trazendo o América para cima da gente e poderia ter tomado gol inclusive antes. Então nesse tipo de situação é importante o equilíbrio, a gente não deixar de ter força ofensiva, que foi a ideia, né? Também não se expor demais para buscar o segundo gol, porque ele poderia vir de forma natural, e acredito que a gente teve chance, né, de forma natural de fazer o segundo gol, até o terceiro. Além do gol do Dudu, a gente teve 2 chances com o Hulk, a gente teve uma chance com o Vitor. Então assim, qual mais? Um chute do Bernard, que ele conduziu para dentro com a perna esquerda, podia até ter conduzido um pouco mais. No último lance, daqui a pouco poderia o resultado ter sido 2 ou 3-0. Então é exatamente isso, a busca do equilíbrio, nem tanto para frente para se expor e acabou tomando o gol, como, né, e vinha sendo recorrente, e nem tanto para trás também, num jogo jogando em casa, na nossa arena, diante do nosso torcedor, da gente querer buscar sim, né, dentro de um clássico, um segundo gol que nos abriria uma vantagem maravilhosa para o segundo jogo. Lucas, André Repsold do Hoje Tem Galo, boa noite. Nós contratamos o Cassierra já há algum tempo, o Minda já há algum tempo, eles estavam em pré-temporada, o próprio Minda estava em temporada ativa, e esses atletas não entram no Atlético, eles não jogam, não tem minutagem. Como eles vão ter uma adaptação, mesmo que seja não apenas esportiva, cultural com os companheiros, se não entram? E por que esses atletas também não entram? Muito obrigado e boa noite. Entraram no último jogo, né, com bastante tempo para jogar. Cada jogo tem uma história, cada jogo tem uma maneira
de tu pensar as substituições. São características de jogadores diferentes, né? O Cassierra é um jogador diferente dos que saíram jogando hoje, ele é um centroavante de área. Não vi hoje algumas situações que já vi em outros momentos de bastante cruzamento, de busca de linha de fundo, para que a gente tivesse mais presença de área. Não acredito que esse tenha sido o problema para usar um jogador com a característica do Cassierra. A gente estava dando um pouquinho mais de campo para o América e a gente tinha espaço mais para contra-ataque. O próprio Scarpa conseguiu algumas transições, a gente colocou o Coelho justamente para ter isso, para ter velocidade. Infelizmente não saíram tantas situações por aquele lado. Então, assim, depende muito da leitura daquilo que o jogo está te apresentando. O próprio Minda é um jogador de velocidade. Mas como eu te disse, a gente queria manter a estrutura também de ter um jogador por dentro ainda com o Igor Gomes, e o Bernard, a gente acabou fazendo isso no intervalo, de trazer o Vitor Hugo um pouco mais aberto, sendo um meia e flutuando um pouco por dentro. Então ele vinha de fora para dentro, como foram as melhores jogadas do Vitor, e acredito que isso tenha melhorado a equipe no intervalo dentro daquela mudança que a gente fez. Então, se algo que a gente está vendo que está funcionando, a gente tentar manter as mesmas características dos jogadores, pode funcionar. Claro que em outro momento, através de uma outra leitura, esses jogadores vão ser utilizados, estão treinando para isso, estão se adaptando sim, mas também estão prontos, assim como entraram no outro jogo. O Cassierra acabou fazendo um gol, o Minda teve possibilidades de contra-ataque. Naturalmente eles vão acabar sendo aproveitados. Boa noite, Lucas, Fernando da Rádio Fan FM. Queria saber sobre essas transições defensivas e ofensivas, que são problemas recorrentes do Galo já há algum tempo. Na sua visão, faltam peças, faz parte da característica desse elenco ou falta trabalho? Não, é questão de organizar e tentar buscar uma equipe mais equilibrada, né? Não são assim problemas que não possam ser corrigidos. Os jogadores têm características, né, dentro do elenco, jogadores que têm mais virtudes de marcação, outros umas virtudes mais de transição ofensiva, né, de ter velocidade. O próprio Minda, que a gente acabou de citar, o Coelho, o Dudu, são jogadores de velocidade. Então, assim, as características elas estão no elenco. Como saber usar essas peças em determinados momentos do jogo, porque o jogo o tempo todo ele está se modificando e te mostrando de que forma tu tem que agir, né? Hoje não foi diferente. Isso vinha acontecendo. Talvez em alguns momentos que era recorrente a gente acabava se expondo demais e acabava sofrendo transição, como vários jogos aqui na nossa arena, né? Acabamos sofrendo. Até acho que hoje o gol que a gente sofreu não foi de uma transição, ela surge de uma lateral, que a bola está com a gente, que a gente até acabou acelerando um pouco. A gente até estava montado defensivamente numa bola que é disputada no meio, uma bola meio longa. A gente perde a disputa e acaba caindo num pé de um jogador que acaba atacando a nossa linha de 4 e entrando do lado ele foi feliz na finalização. Não foi de uma transição defensiva, a gente não ficou exposto, pelo menos não nos deu a sensação de que a gente iria tomar o gol, que o Everton estava fazendo grandes defesas, eles estavam perdendo alguns gols. Para mim, eu posso considerar como um lance isolado. Lucas, boa noite, prazer falar contigo, Leandro Colombo de O Tempo Esportes. Queria ir um pouco além desse jogo, do jogo contra o Itabirito em si, e te perguntar, você enquanto membro da comissão técnica fixa do Atlético, como é que você faz para imprimir a sua própria digital, tendo em vista que o grupo está ambientado a um treinador que sai e está à espera de um outro que vai chegar? E mais do que isso, como é que o membro da comissão técnica do Atlético, que tenta entender os atletas no dia a dia, encara o clube a rigor, trocar de técnico a cada 6 meses? Obrigado. Bom, faz parte da nossa função. A gente, por ter trabalhado com muitos treinadores também, vai pegando um pouco de características de cada. Obviamente que eu tenho algumas preferências, mas eu tenho que me adaptar sempre ao treinador que chega, né? Independente das minhas preferências. E quando eu estou dando esse suporte no trabalho com o treinador, a gente, claro, discute, dá opinião, tenta ajudar da melhor forma possível, mas também está percebendo quais são as dificuldades que a equipe vem tendo com o treinador que acaba saindo, tenta identificar o mais rápido possível e trabalhar em cima daquilo que a gente consegue melhorar. Justamente aquilo que eu falei antes da questão do desequilíbrio, a gente buscou imediatamente tentar reequilibrar para não tomar tanta situação de transição, mas a gente também não consegue mudar isso de uma forma tão rápida, né? Então a ideia é justamente essa.
Agora cabe a nós, com a chegada de um novo treinador, apresentar as características do elenco, falar o que vinha acontecendo, quais eram as dificuldades que esse elenco vinha passando, também as virtudes que eles têm, e tentar entender o mais rápido possível qual que é a ideia do treinador para poder dar essa ajuda para ele e poder contribuir para que ele consiga colocar a forma de jogo dele o mais rápido possível, para que ele não perca tempo e a equipe volte a dar a resposta o mais rápido possível. Desculpe? É uma cultura do futebol brasileiro, né? É uma troca seguida de treinador. Eu entendo que o clube ainda está buscando criar uma identidade com o treinador e às vezes o resultado não vem. A torcida é exigente, tem que ser. Um clube como o Atlético precisa ter resultados, né? E a gente sabe que quando não vem, quem acaba sobrando é o treinador. Lucas, boa noite, Betinho Marques. Seguinte, a gente sabe das suas limitações de tempo de trabalho, do que vai acontecer, da transição, mas eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o seu desejo de deixar sua marca sabendo que o Atlético está fazendo um prédio de 3 pavimentos, gastando 10 milhões de reais, precisando de colocar a base para jogar, hoje não tem nenhum atleta da base relacionado para um jogo, e qual que é a mensagem que a gente passa do que o Atlético começou o campeonato querendo e falando que precisava? O Atlético precisa disso para poder sobreviver, e o Atlético não tem nenhum atleta relacionado para o jogo que é o filé. E ele não vai jogar no Campeonato Brasileiro, possivelmente vai jogar pouco na Sul-Americana. A minha pergunta, eu sei, não estou querendo ser incorreto contigo, sei das suas limitações, mas a partir disso, quando a gente vê o scout do jogo, os passes do Atlético nos volantes são basicamente laterais. Não tem ninguém que faz jogadas agudas em profundidade. O Cissé, por que não? Mas o Patrick, que joga também em direção ao gol, a verticalidade que é tão necessária para quebrar linhas. Gostaria que você desse uma pincelada nisso pra gente, porque o torcedor fica assim: poxa, mas qual que é a mensagem? O Campeonato Mineiro chegou na hora do filé mignon, não tem um menino da base relacionado. Obrigado. Não, de maneira nenhuma. Eu entendo que a gente vem evoluindo muito nessa questão da base, a gente também não pode pular etapas. A gente vem trabalhando muito com um grupo de transição, né? Que inclusive o próprio Cissé, como tu citou, eles estão buscando seu espaço no dia a dia, no treinamento. A gente, né, também há um tempo atrás sofreu bastante com a base, né, com alguns resultados, inclusive fomos muito criticados. Eu particularmente atribuo até a minha função acompanhar de perto. Vocês me veem lá, assisto todos os jogos pessoalmente da base, estou em contato constante com o diretor, com os coordenadores, com os treinadores, mas isso é um processo que deve ter o seu tempo para acontecer. E jogos também como esse, a gente tem uma montagem de banco, tentando entender características de jogadores e... Não é questão de hierarquia. O jogador que está se destacando no dia a dia, nos treinamentos, obviamente que a gente não vai deixar ele de fora de uma possibilidade de jogar. Então a gente está lá, né, observando eles. Eles estão ganhando uma maturidade também pelo fato de treinarem junto com esses jogadores. São jogadores muito jovens ainda e que aos poucos a gente precisa ir colocando para ir ganhando mercado. Lucas, Thiago do canal Thiago de Araújo, eu queria falar sobre o Júnior Santos. Ele foi relacionado no último jogo e nesse jogo ele não apareceu relacionado. Teve mais alguma lesão? Ele faz parte dos planos do Atlético para essa temporada ou ele está sendo preparado para uma possível transferência? Obrigado. O Júnior, ele teve uma possibilidade de empréstimo, né, e por isso não estava indo para os outros jogos. Depois, quando isso não ficou certo, a gente levou ele para o último jogo, também com uma montagem de banco, aquilo que eu já tinha conversado com vocês, porque a gente precisava de um resultado de qualquer forma no jogo contra o Itabirito, precisava ganhar. Então a ideia é de um banco bastante ofensivo, levamos mais atacantes. Nesse jogo, por ser um primeiro jogo ainda de semifinal, né, que nada iria acabar hoje, assim como não acabou, a gente tentou buscar um banco um pouquinho mais equilibrado, tendo jogadores mais de meio, que foi justamente o que a gente acabou acontecendo. Então é mais montagem de banco. Isso, escolha técnica. Boa noite, Lucas. Júlio Lazzarotti, Rádio Nossa Sertaneja e Fora do Eixo Esportes.
A gente viu que o Atlético, principalmente as mudanças, né, que vocês fizeram ali no segundo tempo, o Atlético teve boas associações ali no meio, inclusive o gol saiu dessas associações, mas depois o Atlético perdeu essa, digamos assim, perdeu um pouco esse tipo de associação ali. Foi o América que conseguiu marcar bem ali o Hulk, com a chegada do Scarpa, às vezes o Vitor Hugo, ou o time sentiu algum desgaste para ter essa dificuldade depois? Porque funcionou, estava funcionando muito bem, o Atlético apresentando dificuldades aí defensivas para o América. Obrigado. Eu acho que até a característica do que o jogo estava apresentando, né? Até para explicar um pouco a situação do que foi a ideia e o que o América nos apresentou. A gente tinha a ideia de vir construindo com uma linha de 4 e 2 volantes lado a lado, que eram Alan Franco e Maicon, né? Isso aconteceu no primeiro tempo. O América veio com uma proposta com uma linha de 5. A gente já tinha estudado sobre isso, sabia da possibilidade, porque eles jogaram assim contra o Cruzeiro e jogaram o final do jogo contra nós. Então a gente estava preparado para isso. Só que no primeiro tempo a gente estava com um pouco de dificuldade de construir, justamente por dentro, ter essas mesmas associações que tu identificou, não estava acontecendo com tanta frequência. Então, no intervalo, a modificação que a gente fez, em vez de ter os 2 volantes lado a lado, a gente deixou somente o Maicon como um primeiro volante, empurrou o Franco um pouquinho para frente para ficar lado a lado com o Scarpa. A gente preenchendo um pouco mais ali, tentando ocupar aquelas costas dos volantes do América. Deu muito certo, o início do segundo tempo foi muito bom. Aliás, foi durante um bom período do segundo tempo que a gente teve o controle com essas associações. Chegou um determinado momento que a gente perdeu um pouco de energia, a equipe acabou baixando um pouco o bloco e o jogo não demonstrava que a maneira de chegar no gol fosse dessa mesma forma, né? Não eram mais associações, porque a gente não estava empurrando o América, a gente acabou baixando um pouco, mesmo sem a gente querer. Talvez a principal chegada no gol seria através de profundidade, de jogadores com velocidade, por isso a ideia inclusive do Coelho, e a gente teve chance de fazer o gol justamente dessa forma. Então é mais do que o jogo acabou te mostrando do que propriamente a gente não conseguir fazer as situações de associação. Lucas, tudo bem? Guilherme Frossar, boa noite. Você acabou de falar da questão do primeiro volante, talvez seja a posição mais falada, mais repercutida esse ano no Atlético. A gente vê que o Maicon tem essa característica de ser esse primeiro homem que tem a transição, que tem o passe que quebra a linha, de ser um cara mais vertical, e pelo menos na minha opinião, nesse momento dos que tem à disposição o elenco, ele é o único que faz isso. Quando sai o Maicon e fica o Franco como esse primeiro homem, o time para um pouco de ter essa profundidade. Queria saber se você acha que o Atlético perdeu um pouco essa capacidade também de romper um pouco o bloco adversário quando o Maicon saiu, por que ele saiu, e se o Pérez tem também essa característica, porque o próprio executivo do clube disse que a demanda era por um volante não destrutor, mas sim construtor. Sei que é um menino que está treinando com você há poucos dias, mas o que você pode falar sobre ele para a torcida? Obrigado. O Maicon, exatamente com essas características, um volante de construção que consegue, jogando de primeiro volante, ter uma qualidade muito grande de passe, tanto de bola por dentro quanto de diagonais longas. Quando o jogo estava pedindo isso, justamente ele estava se saindo muito bem. Chegou um determinado momento do jogo que, como eu falei antes, o bloco acabou baixando um pouco, não estava sendo mais um jogo para a gente conseguir achar passe. A gente até estava tentando com o Maicon, né, ainda, mas a gente estava talvez usando o caminho errado para aquilo que o jogo estava nos mostrando, que era o espaço atrás das costas da linha de 4 da linha de 5, desculpe, do América. Então também o Maicon, comparando com o Franco é um jogador que consegue ter um pouquinho mais dessa destruição, né, na hora de marcar. Não é um volante tão construtor. Então a gente colocou ele como primeiro justamente para a gente brigar, já que o América estava forçando bolas mais longas, brigar pela essa segunda, por ele ser um jogador de mais intensidade, recuperar e já acelerar com esses jogadores de velocidade que a gente tinha na frente. Então é por característica daquilo que o jogo estava nos mostrando, né? O recurso técnico do Maicon já não estava sendo tão eficiente naquele momento. E claro, também botar um pouco mais de energia, já tinha 30 minutos do segundo tempo, a gente precisava dar uma oxigenada na equipe. Em relação ao Thomas Pérez, é um volante que joga como primeiro e tem características técnicas, né? Um jogador de bom passe, que dificilmente perde a bola quando é pressionado, tem bastante recurso para isso, tem demonstrado isso nos treinamentos. Claro, chegou ainda há muito pouco tempo, ainda a gente está observando, né, ele no dia a dia no treinamento, mas justamente nessa característica parecida com o Maicon.
Boa noite, Lucas. Cristiano, Bate Fundo Esportivo, canal do Max Lopes. Queria entender um pouquinho qual que é a chave para ter um pouco mais de constância. A gente viu nas últimas temporadas o Atlético conquistando algumas sequências boas, ou em campeonatos de pontos corridos, ou no mata-mata, até nas últimas temporadas mais em mata-mata do que nos pontos corridos. Como ter uma sequência maior de boas atuações combinadas com resultado para ter o resultado melhor no fim da temporada? Eu acho que esse tem sido o desafio, né? De buscar justamente esse equilíbrio que a gente citou antes. O equilíbrio dentro de cada partida, quando você faz um primeiro gol, sustentar o resultado, de não sofrer o segundo gol, ou quem sabe fazer o segundo gol também sem sofrer muita chance para o adversário. Esse equilíbrio te gera confiança, essa confiança te gera melhores sequências de resultado. A partir do momento que tu faz 1-0, faz 2-0, tu sofre um empate, tu faz 1-0, tu sofre um empate do 1-1, vem sendo frequente, até a confiança dos jogadores para um próximo jogo, no momento que tu tá vencendo a partida, pode acabar gerando uma desconfiança e a gente não conseguir ter essa sequência de bons resultados. Então é equilíbrio, né? Nós temos que buscar o equilíbrio dentro primeiro de cada jogo, para depois, a partir daí, ter sequência de bons resultados.